Simões, vou apresentar esse webinar sobre o tema protótipo, um brinquedo valioso, e a gente vai dar um enfoque da técnica de prototipação no contexto do trabalho de requisitos, no contexto da engenharia de requisitos. Esse é um assunto que a gente aborda no livro que está aí na capa do slide, que é o livro que a gente publicou recentemente, Engenharia de Requisitos, onde a gente aborda toda a disciplina de requisitos de maneira completa e falando das várias técnicas. Protótipo é uma das técnicas que a gente aborda e que a gente selecionou aqui para falar nesse webinar. Para quem ainda não conhece a FATO, o nosso trabalho ele é voltado a apoiar os nossos clientes a ter mais visibilidade e desempenho dos seus processos de software e ajudar os clientes a estabelecer modelos de negócio que eles tenham controle sobre esses processos de software. A gente atua com serviços de consultoria e treinamento em 3 disciplinas da engenharia de software: medição, estimativas e requisitos. E a gente tem uma grade de cursos alinhada, né, a esse foco. E aí, estou colocando uma visão rápida desse portfólio de cursos, mas no nosso site a gente tem aí um calendário e toda a oferta de cursos mais detalhada. Eu sou um dos autores desses 2 livros aqui, um livro sobre análise de pontos de função, que é uma técnica de medição de software, e esse de engenharia de requisitos, que, como eu falei no início, foi publicado um pouquinho, recentemente. Então, a gente vai falar da prototipação e vamos buscar passar pela seguinte agenda. A gente vai definir o que é a técnica de prototipação, primeiro. Vamos falar dos benefícios que se podem extrair com o uso de protótipos para projetos de software, o ciclo de vida da prototipação, é um ciclo bem simples e rápido, e das estratégias de prototipação. Então, a gente vai abordar 3 enfoques de protótipos. Um enfoque com relação à fidelidade do protótipo, alta e baixa fidelidade, vou explicar o que é. Com relação ao ciclo de vida do protótipo, se é descartável ou evolutivo, e com relação ao escopo do protótipo, se é horizontal ou vertical. E a gente vai encerrar falando de alguns cuidados que a gente tem que estar atento ao trabalhar com a prototipação para não cair em alguns problemas. Então vamos, antes de começar, só lembrando também, vocês podem fazer perguntas a qualquer momento, é só escrever no chat que ao final eu repasso aí pelo chat e vou respondendo todas as perguntas. Dependendo do momento, talvez eu consiga coordenar a resposta de imediato, mas não vou ficar tão preocupado em monitorar as perguntas do chat enquanto eu estou apresentando para me enrolar aqui na apresentação. Mas no final eu garanto que eu respondo todo mundo aí. E outra recomendação também é que se você estiver usando uma conexão aí com internet, né, pelo celular, aí você pode ter alguns problemas aí de corte no áudio, ou às vezes cair a conexão, sair da sala, né, uma sala travar. Então é melhor você estar usando uma conexão de banda larga, deixar o navegador rodando só o ambiente aqui do webinar, não tem nenhum outro programa competindo pelo uso da rede ou do processador. Então vamos lá. O que é a prototipação? Prototipação é uma ferramenta, é uma das técnicas que a gente pode usar na engenharia de software e vai buscar simular para o usuário do sistema o funcionamento dos seus requisitos antes que o software seja desenvolvido. Então a ideia é antecipar o cliente qual vai ser o produto que ele vai receber, antes que se tenha todo o trabalho de desenvolver esse produto. E o protótipo, ou a prototipação, é um processo iterativo. A gente
nunca trabalha um protótipo, apresenta e conclui o nosso trabalho. O protótipo, principalmente, né, a primeira versão, nunca vai ser a versão que satisfaz o usuário. Então, a gente usa o protótipo como uma ferramenta para ajudar a detectar inconsistências na nossa compreensão das necessidades. A gente vai usar o protótipo como uma forma de descobrir novos requisitos, porque o usuário vai perceber coisas que faltaram no protótipo. A gente vai ajudar, a gente vai ter a ajuda do protótipo para avaliar como é a experiência de uso do usuário com o sistema. Então, para falar de requisitos de usabilidade, a gente tem também uma ferramenta importante. A gente tem o protótipo como opção para avaliar opções de design do software, testar opções de arquitetura ou de determinados componentes. Aí já falando também de outras disciplinas, né? Não só de disciplina de requisitos. E a gente pode usar, dependendo da estratégia de prototipação, o protótipo como a base para o desenvolvimento do produto. E esse é o caso da estratégia de desenvolvimento do protótipo evolutivo. Eu vou explicar isso mais à frente. Bom, no nosso enfoque aqui de falar de prototipação voltado ao trabalho de requisitos, em que o protótipo pode ajudar? Uma das coisas pode ser no levantamento de requisitos. Levantar requisitos parece um negócio trivial, né? Parece que é só perguntar ao usuário o que você quer, o que você precisa, e a gente escutar essa resposta e registrar essas informações. Só que uma das grandes dificuldades que a gente tem nesse trabalho é se deparar com um cliente que não sabe o que quer. Então, o cliente não sabe o que quer, não adianta eu perguntar o que você quer. Ele não vai me responder, ou ele pode me responder algo que não tem nada a ver, que é até pior. Então, levantar requisitos com alguém que eu percebo que não sabe muito bem o que quer, simplesmente tentando isso através de entrevista de reunião, não vai funcionar. Eu posso também encontrar pessoas que até sabem, usuários que sabem, só que eles não conseguem expressar isso corretamente. Então, ele quer algo, mas ele fala diferente do que ele quer. Ele não explica de forma completa, ele explica às vezes de forma equivocada, ou, o que é possível também, eu compreendo errado a necessidade dele. Tudo isso é uma questão que envolve problemas de comunicação, que é uma questão bastante presente no trabalho de requisitos. Também tem essa dificuldade, então, como é que eu vou levantar requisitos usando uma entrevista e o cara não me fala corretamente as suas necessidades? Registrar isso e usar isso como base para o desenvolvimento do software não vai funcionar. Outra dificuldade também no trabalho de requisitos é a gente encontrar um cliente, passa a necessidade, logo depois muda de ideia, e depois ele está pedindo para mudar o que ele tinha falado, e vai solicitando mudanças constantes. É aquele cliente que não está seguro ainda da sua necessidade. Ele está toda hora tentando acertar o alvo, mas ele não fala isso direito. Às vezes ele não sabe bem o que quer, às vezes ele tem dificuldade de expressar, às vezes ele não pensa direito antes de pedir, então é algo que não foi muito bem planejado, ou às vezes é a dinâmica do negócio que é muito intensa, que promove essas mudanças. Bom, para quem tem dificuldade, né, de planejar a sua necessidade antes de demandar um projeto de software, uma falha de planejamento inicial certamente vai provocar diversas mudanças ao longo do desenvolvimento do projeto para poder ajustar o escopo para a direção correta, né, que é um processo de desenvolvimento do projeto basicamente na tentativa e erro, não é o ideal. Então, tentar
colocar a culpa no cliente, né, para essas dificuldades não é a solução. Eu, como responsável pelo trabalho de requisitos, não posso enxergar o cliente como problema. O cliente, ele precisa de alguém para apoiar ele na tradução das suas necessidades para o que precisa ser definido como base para o desenvolvimento do software. Então, esse alguém que ajuda o cliente pode ser um analista de requisitos, pode ser um desenvolvedor, pode ser um gerente de projetos, é alguém que é responsável pelo trabalho de requisitos. A gente nunca pode enxergar o cliente, então, como o problema ou o culpado. É a realidade no desenvolvimento de projetos de software é encontrar clientes com essas dificuldades, não saber o que quer, falar errado ou mudar de ideia toda hora. E aí que entra a prototipação como uma ferramenta valiosa para ajudar nesses cenários. Por quê? Um cliente que não sabe direito o que quer, ele pode não saber direito o que quer, mas quando eu mostro, apresento algo para ele, ele vai saber o que não quer. Quando ele vê algo mais concreto, ele começa a ter uma ideia melhor de qual é a sua necessidade, então ele consegue começar a, a dizer quais são as suas necessidades. Essa é a grande vantagem de se trabalhar com protótipo. O protótipo, por isso o título da apresentação, é um brinquedo. Eu coloco um brinquedo na mão do cliente e ele, manipulando esse brinquedo, ele vai tendo uma ideia do que vai ser o software e do que precisa ter nesse software que ele não está vendo no brinquedo. Ou o que o brinquedo tem de errado com relação ao que ele espera que o software faça. E ao manipular esse brinquedo, ele consegue dar um feedback para quem está responsável por levantar requisitos de maneira muito mais rica. A gente tem uma grande questão aqui que é o seguinte: obter um feedback do cliente apresentando uma especificação de requisitos é muito mais difícil. Mostrar ao cliente um documento de requisitos e perguntar para ele: olha, eu entendi que você precisa disso. Estou correto? Aí mostra o documento de requisitos. Pouca gente vai conseguir dar um feedback mais detalhado. A gente tem um grande problema que muitos clientes não têm paciência ou sequer leem especificações de requisitos, né? Então, e também a especificação de requisitos é um documento, é papel, é algo abstrato. Mesmo que eu acrescente, né, uma especificação de requisitos que não seja meramente textual, eu acrescente modelos, diagramas, algo visual, né, que facilite a leitura, ainda que seja um documento bem elaborado nesse sentido, para quem está do lado do cliente, é muito mais fácil compreender qual é a proposta que o software vai cumprir com um brinquedo, com um protótipo, do que com um documento. Um documento é sempre algo mais abstrato. Então, o protótipo ele cumpre esse papel de deixar mais claro para o cliente o que ele vai receber. E ao ter uma visão mais clara, ele consegue dar uma orientação de qual o caminho que a gente tem que seguir. Se há algum equívoco, algum entendimento errado, eu vou identificar isso mais cedo e tenho tempo para corrigir isso nos rumos do meu projeto. Então, a prototipação é uma ferramenta muito valiosa, tanto para ajudar no levantamento de requisitos, quanto para validar os requisitos que eu levantei, que eu estou apresentando para ele como a solução que o software vai cumprir. Então, o grande benefício de se trabalhar com protótipos é antecipar problemas. Antecipar problemas de requisitos. É muito mais barato corrigir um problema no início do projeto
do que no final. Então, com o protótipo eu consigo evitar boa parte das situações que acontecem hoje em projetos de software, que é quando a gente está entregando o software para o cliente homologar, ele começa a falar, poxa, mas não era isso, bem isso que eu queria, está faltando tal coisa. Descobrir em tempo de homologação com o cliente que uma série de requisitos estão faltando e requisitos implementados estão errados, às vezes eu não tenho tempo, não tenho dinheiro mais no projeto para fazer essas correções. E mais, mesmo que eu tenha tempo e dinheiro, significa que eu vou desperdiçar muito recurso, ou já desperdicei muito recurso, eu vou ter que jogar fora o que eu fiz errado e fazer de novo. Então é melhor identificar esses problemas antes que muito trabalho errado seja feito em cima de requisitos que não estão corretos. Então, quanto mais cedo eu uso o protótipo no meu projeto, mais benefício eu consigo extrair. A prototipação não é nenhuma técnica desconhecida. É uma técnica bastante difundida e conheço muitas empresas que usam prototipação em seus projetos. Só que muitas cometem um pecado que é, a gente faz protótipo aqui no nosso projeto, só que comete o pecado de demorar. Então, se demora, às vezes, meses para se apresentar ao cliente um protótipo do software. E isso significa o quê? Eu caminhei meses no projeto para descobrir que estou na direção errada. Ou seja, perdi tempo. Então, quanto mais tempo eu coloco um protótipo, esse brinquedo para o meu cliente manipular e me dar o feedback, mais cedo eu tenho a informação se estou caminhando na direção correta ou não e tenho mais tempo para corrigir esse rumo. Então, a prototipação ela tem que ser usada o mais cedo possível, nas etapas iniciais. Então, 3 meses depois, você começa a apresentar um protótipo para o cliente. Significa que você tem o risco de andar 3 meses no projeto fazendo coisas que não precisam ser feitas ou fazendo coisas erradas. E a prototipação ela tem um ciclo bem simples. São 4 passos. Eu, a partir de um levantamento inicial de requisitos, eu vou usar esses requisitos iniciais que eu levantei para elaborar um protótipo. E tenho que planejar esse meu protótipo definindo que objetivos eu espero cumprir com o protótipo. Como assim que objetivos? Nem todo protótipo, eu posso trabalhar no meu projeto protótipos com diversas finalidades. Eu posso estar interessado em um determinado momento em validar com o cliente a parte estética do software, em termos de beleza, design, né, usabilidade. Posso elaborar um protótipo com esse fim. Mas posso ter momentos onde o meu interesse é validar com o cliente a funcionalidade que o software tem que atender. Eu quero saber, quero validar com o cliente tudo o que o software tem que fazer. Mas não me importa a parte estética. Então, o meu trabalho com a prototipação vai ser outro. Outro exemplo também, eu posso desenvolver protótipos para testar componentes da arquitetura do meu software ou dispositivos de hardware com o qual o meu software vai ter que interagir. Então, dependendo do propósito, a gente vai definir estratégias diferentes aí da prototipação. Bom, planejei o meu protótipo, aí
construo o protótipo, né, de acordo com a estratégia definida e valido isso com o meu cliente. Na verdade, eu estou falando o cliente ou o usuário, mas na prática a gente fala isso no plural, né? Todo software tem vários tipos de usuário, vários clientes. Então eu apresento o protótipo ao meu cliente e a partir desse feedback vou encontrar problemas. Isso me permite a identificação de novos requisitos, identificar requisitos errados, né? Ou seja, tenho um novo conjunto de requisitos para trabalhar, faço um novo ciclo de prototipação. Então, por isso é um processo iterativo. A primeira versão vai me apontar diversos problemas, ajusto isso, apresento uma nova versão, até eu ter uma visão madura dos requisitos, ou uma visão de que eu estou com um nível de risco baixo para caminhar o meu projeto com os requisitos que eu já tenho. E quando a gente define a estratégia de prototipação, a gente pode falar de 3 enfoques que podem ser dados à prototipação que a gente vai fazer. Um primeiro enfoque com relação ao nível de fidelidade que o software vai ter, que pode ser baixa ou alta fidelidade. O que é um protótipo? O que é o nível de fidelidade do protótipo? Né? A fidelidade significa o quão parecido o software vai ser com o produto final. Eu posso ter um software, um protótipo, que vai ser a cara do produto final. Nesse caso, a gente fala de um protótipo de alta fidelidade. O próprio software, desculpa, o protótipo, ele vai ter talvez exatamente a mesma cara que o software vai ter quando estiver pronto. Isso é o que a gente chama de protótipo de alta fidelidade. Mas também posso trabalhar com uma estratégia de prototipação de baixa fidelidade. Ou seja, não estou preocupado que o protótipo tenha a cara do produto final. Aqui a gente está mostrando um exemplo de um protótipo desenhado no papel à mão. Não tem, é um protótipo aí feio, né? É um protótipo que certamente não tem a cara que vai ter no sistema. Mas por que alguém faria um protótipo de baixa fidelidade? Bom, principalmente porque é rápido fazer. A prototipação de baixa fidelidade, ela é mais rápida, menos demorada, e tem uma vantagem também. O meu cliente, ele não vai confundir o protótipo com o sistema. Ou seja, ele não cria expectativas além do que eu quero validar com ele. Então, por exemplo, nesse caso aqui, um protótipo desenhado à mão. Qual é a vantagem aqui? Quando eu apresento esse protótipo para o meu cliente, não tenho risco desse meu cliente começar a falar assim, não, mas eu queria que a fonte aqui nesse campo fosse X. Eu queria que você colocasse aqui o fundo cinza. Eu queria que determinado campo seja apresentado em negrito. Ou seja, às vezes acontece da gente apresentar um protótipo, por exemplo, eu queria validar a funcionalidade do software com o protótipo. E o cliente começa a me apontar coisas relativas à estética, à usabilidade. Não era esse o meu objetivo. Então, quando eu mostro um protótipo de baixa fidelidade, propositalmente feio, já fica claro para o cliente que o software não vai ter essa cara. Então, ele nem vai perder tempo dele, nem o meu,
falando de coisas que são irrelevantes ao objetivo da prototipação. Ele não vai falar aqui de fonte, tamanho, formatação, né? Ele vai dizer, olha, não, esse campo aqui faltou, né, nesse formulário falta algum campo, nesse formulário eu tenho uma opção para fazer uma outra ação que não está aqui escrita, né? Estou interessado na usabilidade. Agora, eu posso ter uma desvantagem que é um protótipo de baixa fidelidade, ele necessita que o cliente tenha que abstrair mais, né? Igual aqui. Ele está olhando para um papel e imaginando um software funcionando. Isso significa a abstração, né? Essa imaginação que ele tem que buscar. Às vezes, dependendo do meu cliente, né, eu posso perceber que ele tem dificuldade de abstrair. Né? Então, um protótipo de baixa fidelidade não vai, às vezes, cumprir plenamente o meu objetivo de validar com o cliente os requisitos, porque ele não está conseguindo abstrair o que o software vai ter, ou o que o software vai fazer. Aí, pode ser necessário a gente aumentar o nível de fidelidade do protótipo, ou até chegar a um protótipo com a cara do sistema, para o cliente conseguir compreender melhor o que a gente quer dizer que o sistema vai fazer. O protótipo de alta fidelidade, ele então, tem a vantagem, né, de não precisar que o usuário tenha que abstrair o que vai ser o sistema. O protótipo já é a cara do sistema, né? Então ele enxerga melhor o que o sistema vai ter quando estiver pronto. Só que um protótipo de alta fidelidade ele é mais demorado porque vai ter que abordar um monte de detalhes que tomam tempo. Né? Essa coisa da parte estética, da usabilidade, por exemplo, é algo, não é complicado se levantar, mas é trabalhoso, é demorado. Né? E se o meu objetivo com o protótipo, por exemplo, for falar da parte estética, aí não tem jeito, tenho que trabalhar com um protótipo de alta fidelidade. Né? Se eu tenho, por exemplo, como objetivo vender o software, vender a ideia do software para clientes em potencial, um protótipo de alta fidelidade é o mais adequado. É, por exemplo, o que algumas construtoras fazem quando vendem um apartamento. Tem construtora que mostra, tem um lançamento imobiliário de um prédio. O argumento de vendas dela é um memorial descritivo do apartamento, que tem uma planta, né? Do apartamento, que tem o apartamento decorado no papel, e vai no terreno da obra, vai e monta um apartamento decorado como stand de vendas. Isso fica muito mais fácil para convencer, né, quem está interessado no imóvel a tomar uma decisão de compra, porque o cliente ele vai se enxergar como vai ser o apartamento dele. Né? Ele não tem que olhar um papel, uma planta baixa e imaginar. Ele pode andar por dentro do stand, ou seja, o stand é um protótipo de alta fidelidade do apartamento que ele quer comprar. Outro enfoque que a gente pode também falar é com relação ao escopo do protótipo. Eu posso falar de um escopo horizontal na minha prototipação ou de um escopo vertical. Poxa, por que isso? Primeiro eu vou falar aqui do que é o escopo horizontal. O escopo horizontal significa a gente criar um protótipo que vai abordar as
funcionalidades do software de maneira ampla, tentando abranger todo o escopo do software, porém sem aprofundar em detalhes. Ou seja, por isso que é um escopo horizontal. Eu estou buscando validar com o cliente a amplitude das suas necessidades, mas não estou preocupado nesse momento em descer para validar os detalhes. Se eu falo de um projeto de software, né, de software grande, essa talvez seja a estratégia mais adequada para uma primeira versão do protótipo. Eu quero validar o escopo geral, porque se eu tiver errado aí, é um erro grave. Tem um conjunto de requisitos gerais, né, do escopo, mas errado já é grave. Então eu tenho que corrigir isso o mais cedo possível. E depois eu vou, num segundo passo, eu vou aprofundar partes desse escopo. E aí eu posso definir, por exemplo, um determinado módulo no meu software, vamos fazer um protótipo mais detalhado, abordando em profundidade tudo o que aquele módulo faz. Aí vem a pergunta, poxa, por que não faz logo um protótipo que é profundo e amplo? Alguém consegue responder? Por que eu faria um protótipo parcial, né, do escopo, no caso horizontal ou vertical, em vez de fazer um protótipo completo? Não seria melhor ter um protótipo completo para mostrar para o cliente? Vamos ver quem que. A Wesley é mais demorado, se tiver tempo. Ah, é isso aí, pessoal. Ah, fazer um protótipo completo, que seja ao mesmo tempo amplo e profundo, significa que eu vou demorar mais. E a grande questão que eu falei antes é, quanto mais cedo eu entrar com o protótipo, colocar um protótipo na mão do cliente, mais benefícios eu tenho, né? Então, tudo bem. Se eu tenho um projeto pequeno, às vezes dá tempo de fazer rápido um protótipo completo. Mas num projeto grande, tentar fazer um protótipo completo, amplo e profundo pode demorar semanas. E aí vem aquela questão, né? Poxa, eu demorei semanas para descobrir que eu entendi errado uma necessidade, eu caminhei na direção errada. Então, a estratégia de abordar o escopo de forma horizontal ou vertical é uma forma de você abordar o escopo de maneira parcial, ainda não o escopo todo, mas conseguindo ter agilidade para apresentar um protótipo e ter um feedback. Ou seja, como a gente está falando de um processo iterativo, o que seria comum num projeto grande? Uma primeira versão do protótipo, mais natural seria uma versão com enfoque horizontal. Vou validar as principais funcionalidades, módulos que o sistema vai ter. Validei, afinei essa ideia, está madura. Aí a gente para priorizar algumas partes do escopo e vai fazendo protótipos verticais para essas partes, de tal forma que eu consiga ter agilidade, né, na produção de protótipos e ter um feedback rápido, né? No final das contas, eu vou prototipar o sistema inteiro, né, através dessas várias versões. Só não vou fazer tudo isso de uma vez só, porque vai ficar demorado.
Essa é a questão. Foi muito bem respondido aí por boa parte de vocês. Obrigado aí pela participação. Outra estratégia é a estratégia com relação ao ciclo de vida do protótipo. Eu posso definir, trabalhar com uma estratégia evolutiva, ou seja, o protótipo vai virar o sistema. As várias versões que eu vou elaborando do protótipo vai chegar no software. A última versão do protótipo vai ser o produto final. É uma estratégia que pode ser interessante em alguns casos. E eu tenho a prototipação descartável, que é a mesma estratégia aí da construtora lá que faz o stand. Construo o stand do apartamento decorado, vendi, sei lá, 80% ou vendeu 100% dos apartamentos, a construtora faz o quê? Derruba o stand, né, destrói o apartamento decorado e começa a subir o prédio. Aquele stand era um protótipo descartável, de alta fidelidade, mas descartável. Ele é jogado fora. Poxa, jogar fora não parece que é um desperdício? Não. Depende se ele conseguiu cumprir bem o seu objetivo. Um protótipo descartável, ele tem uma vantagem de ser mais rápido de ser elaborado. Por quê? Se eu defino uma estratégia evolutiva na minha prototipação, eu tenho uma questão importante para pensar, que ao começar a primeira versão do protótipo, já sabendo que esse protótipo vai virar o produto, a gente começa a ter que trabalhar aspectos de arquitetura, aspectos de qualidade interna desse software, desse protótipo, porque ele vai virar o software. Agora, isso vai me tomar mais tempo. Né? Num protótipo descartável, eu faço como a construtora faz com o stand de vendas. A gente faz uma casca que sabe que não precisa funcionar, né? Compra o seu papel e joga fora. Então, por exemplo, no stand de vendas, você tem um apartamento todo decorado, mas se você quiser usar o banheiro, né, a descarga não vai funcionar, o chuveiro não vai sair água, a cozinha você não consegue cozinhar porque não tem gás, mas está lá toda montada. Porque se tivesse que fazer tudo funcionando, aí demoraria muito mais. Então, dependendo da ferramenta de desenvolvimento que a nossa empresa está usando, é demorado prototipar com a própria ferramenta de desenvolvimento. Então, às vezes, é muito mais rápido você pegar uma ferramenta própria de prototipação, a internet tem várias, eu vou comentar sobre algumas, fazer a prototipação nessa ferramentinha, validar com o cliente, tem uma ideia madura dos requisitos que ele precisa, aí parto para o desenvolvimento. Porque se eu fosse tentar prototipar na própria ferramenta, talvez eu demore o dobro do tempo. Né? Agora, existem ferramentas de desenvolvimento que me permitem elaborar protótipos rápidos. E aí é uma avaliação, alguém pode fazer. Eu vou usar a própria ferramenta para prototipar e vou ir refinando esse protótipo até chegar no sistema. São decisões que a gente avalia ao longo do projeto. Tá? Não tem uma resposta única sempre. E o que a gente tem que ter de cuidados ao trabalhar a prototipação? O primeiro cuidado é que a gente não pode ficar preso ao protótipo.
eu quero dizer com isso? Vamos pensar que a gente elaborou um protótipo do sistema, validou com o cliente, pegou o feedback, fez ajustes, né? Afinou esse protótipo. O protótipo ele acaba sendo uma referência do que deve ser desenvolvido, né? Às vezes, o meu protótipo ele foi elaborado com a ideia de validar a funcionalidade do software. Então, não me preocupei com a questão de usabilidade, por exemplo, ao elaborar o protótipo. E aí, a equipe de desenvolvimento constrói a interface com o usuário exatamente do jeito que estava no protótipo. Só que não era o objetivo do protótipo ser um protótipo de alta fidelidade. A gente fez um protótipo com uma cara web, porque o sistema ia ser web, a ferramentinha lá de prototipação permitia a gente fazer isso, fiz, mas sem preocupação de usabilidade. O que me interessava era a funcionalidade. Aí a equipe usa isso como referência e constrói a interface exatamente daquele jeito. Só que aí eu cometi um problema, porque quem prototipou às vezes não era um especialista em interface com o usuário. Era alguém que pode ser um analista de requisitos, estava preocupado no funcionamento do negócio. E aí usou algumas propostas lá de interface que ele achava que seria adequada, mas ele não é o especialista nesse assunto. Então, às vezes você pode terminar com um software que tem uma interface que não é a melhor, porque a equipe ficou presa ao protótipo. Se prendeu desnecessariamente, porque o protótipo não tinha esse objetivo. E o cliente, ou os usuários, também às vezes podem se apegar ao protótipo e criar uma expectativa sobre o protótipo que não era a intenção nossa ao validar o protótipo do cliente. Exemplo, eu elaborei um protótipo, pode ser até um protótipo de alta fidelidade, para validar o que o sistema tem que fazer com o cliente, mas ao manipular o protótipo, o cliente, por exemplo, vamos imaginar um sistema de folha de pagamento. Aí simulava todo o sistema de folha de pagamento, o protótipo. O cliente validou, deu as opiniões, né, comentou o que estava errado, o que faltava. A gente foi, pegou todo esse feedback e desenvolveu o sistema. Só que ao entregar o sistema, o cliente começa a reclamar. Reclama que o sistema está lento. Quando a gente vai investigar melhor, vai perceber o quê? O cliente, quando ele usou o protótipo, tudo era rápido. Por exemplo, rodar uma folha de pagamento no protótipo é apertar um botão e já sair a folha processada. É imediato porque o protótipo não processa nada. Agora, no software real, rodar a folha de pagamento tem que processar um volume de dados grande. E aí o cliente acabou criando uma expectativa de que o software ia ter o mesmo desempenho do protótipo. Não era o nosso objetivo validar requisitos de desempenho com o cliente, mas ele acabou, e aí eu tenho que ter esse cuidado de alinhar bem com o cliente. O que eu quero quando eu apresento o protótipo para ele não criar essas expectativas. Né? Estou dando um exemplo aqui de desempenho, mas poderia ser expectativa de usabilidade. Né? Ele acaba fugindo ao objetivo do protótipo ao criar essas expectativas. Outro cuidado que a gente tem que ter também é evitar aí a síndrome do protótipo perfeito. Eu comentei que a prototipação é um processo iterativo. São versões que a gente vai elaborando o protótipo até ter uma ideia madura e segura do escopo correto dos requisitos que a gente tem que atender. Só que pode ser que a gente chegue num ponto, estou na 10ª versão do protótipo, mostro para o cliente, tenho coisas para ajustar. Né?
Então você vai ficar lá numa iteração de 10, 15 iterações. Espera aí, não posso ficar nisso indefinidamente. Eu tenho que entregar um software no final das contas, né? Então, eu não posso querer que o software, que o protótipo seja perfeito para que o meu software ao final seja desenvolvido sem precisar de nenhum ajuste quando chegar na homologação. Não é esse o objetivo. Sempre vai precisar de alguma coisa. Eu quero, com o protótipo, reduzir a possibilidade de descobrir problemas críticos. Então, pode chegar numa determinada iteração lá da minha prototipação, eu apresentei o protótipo, tenho feedback do cliente de ajustes, coisas que precisam ser feitas, mas percebo, olha, são coisas que não são críticas, vamos seguir no desenvolvimento e esses ajustes a gente já incorpora ao desenvolvimento. Não precisa chegar a ter um protótipo plenamente perfeito, né? Senão a gente fica aí num ciclo indefinido, infinito. E outro risco é, principalmente com clientes ainda que não têm muita maturidade com o desenvolvimento de software, você apresenta um protótipo de alta fidelidade, um protótipo funcional, que permite o cara navegar, né, pelo protótipo. É um protótipo, é a cara do sistema. E aí, você pegou o feedback, fez os ajustes, né, tem lá uma versão do protótipo que deixa o cliente plenamente feliz. E aí, o cliente fala, pô, é desse jeito que eu quero, né? Chegou no ponto que eu quero. Aí você fala, bom, beleza, agora a gente vai desenvolver então. Aí o cliente fala, não, não, espera aí, não precisa mexer em mais nada. Está do jeito que eu quero, né? É só implantar isso aí que eu vou mandar um e-mail para a minha equipe que a gente vai começar a usar o sistema. Ele brincou com o protótipo, né? Navegou, parece que faz tudo que ele precisa, mas na verdade aquilo é uma casca, né? E aí você vai falar para ele, não, beleza, agora a gente vai desenvolver o sistema e daqui a tantos meses a gente te entrega isso pronto. O cara já tinha uma expectativa de que aquilo estava pronto ou quase pronto. Você falar para ele que vai demorar 3, 4, 5, 6 meses, né, para entregar aquilo que ele acha que está quase pronto ou pronto, no final das contas tem o risco dele começar a pressionar para fazer o protótipo virar o sistema. Não, é só colocar a validação, coloca os ifs aí no protótipo, tá bom? Aí você tem um risco, dependendo, se você trabalhar no protótipo usando a própria ferramenta de desenvolvimento, você pode até conseguir fazer isso. Né? Só que vai e pode até construir um software de maneira mais rápida, porque o cara pressionou. Só que na prática, você vai ter que pular etapas de desenvolvimento para entregar rápido. Na prática, você prototipou, não era esse o propósito, que depois vai ter um custo de manutenção alto para o cliente. Então, essa pressão pode acontecer, mais comum também num cliente que é pouco maduro aí com um projeto de software. Confundir, né, o protótipo, achar que o protótipo já é quase o sistema pronto. E para ferramentas de prototipação rápida, né, ferramentas próprias de prototipação, como eu tinha falado, existem várias na internet que a gente pode comprar. Aqui eu estou colocando algumas que são bastante usadas. A primeira aí é grátis, as outras três são pagas. Lógico, tem mais recursos também. Mas não, também não é um custo. São custos acessíveis. Né? E, dependendo do caso, pode ser interessante você ter uma ferramentinha dessas para elaborar protótipos rápidos e ter um feedback do cliente melhor. Mas não precisa ter uma ferramenta própria. Tem gente que usa aí Excel, usa PowerPoint para fazer protótipo.
ou pode usar a própria ferramenta de desenvolvimento. Tudo depende de você avaliar o quão rápido, né, eu consigo elaborar o protótipo. Então, você pode até fazer no papel, né, pode fazer no paintbrush, só que algumas coisas podem demandar mais tempo. Então, uma das vantagens dessas ferramentinhas é a agilidade e alguns recursos que elas acrescentam e fazendo uma ferramenta que não é própria talvez complique. Por exemplo, nessas ferramentas você tem estilos ou caras que você pode desenvolver as telas. Então, eu quero fazer uma tela com cara Windows, quero fazer uma tela com cara web, quero fazer uma tela com cara Android, quero fazer uma tela com cara iOS. As ferramentas vão me dar essa possibilidade. E também, se eu quero fazer uma tela com cara como essa aqui, né, feita à mão, ou seja, para que o próprio cliente não confunda, para deixar claro para o cliente, né, que eu estou fazendo um protótipo de baixa fidelidade, as ferramentas têm um modo rascunho. Você desenha uma tela usando os controles lá, mas com essa cara feia, exatamente para evitar desviar a conversa do cliente para aspectos de usabilidade, aspectos estéticos, né, que não era o objetivo da prototipação. Não existem mais ferramentas, tá? Não estou dizendo que são só essas, ou essas são as melhores. Essas são as que muita gente usa e fala bem. Bom, eu tinha programado aqui, até pela questão do tempo, né? Chegamos aí ao final da apresentação. Quem tiver dúvidas, quem tiver questões para perguntar, pode colocar aí no chat que eu vou tentar responder. E vou pedir a gentileza também, abrir aí um formulário de avaliação do evento, para a gente ter um feedback do evento, com sugestões também, críticas, né? Vocês possam nos orientar de como melhorar essa experiência nos próximos webinars. Se tiverem assuntos para sugerir também para outros webinars, também sintam-se à vontade. Deixa eu só dar uma passadinha aqui no chat para ver as perguntas. Só, só dar uma conferida aqui desde o início. Tem uma pergunta aqui, então, do Gabriel. Quais ferramentas você sugere para a prototipação evolutiva? Olha, Gabriel, a prototipação evolutiva eu só consigo trabalhar se eu uso a própria ferramenta de desenvolvimento. Então, se você usa Java, se você usa .NET, se você usa COBOL, é o que você usa, né? A prototipação evolutiva é trabalhar o protótipo com a própria ferramenta de desenvolvimento. Então, tem ferramentas de desenvolvimento que permitem, por exemplo, desenhar uma tela. Né? Se fosse fazer um VB, é rapidinho desenhar uma tela. Se fosse fazer isso, uma ferramenta de desenvolvimento para mainframe, no COBOL, talvez não seja tão rápido. Então, não tenho como dar essa sugestão, porque é, é a decisão de qual ferramenta de desenvolvimento cada organização usa. Ok? Não sei se consegui te responder nessa questão. Beleza. Acho que tinha só pergunta do Gabriel. Alguém tem mais alguma pergunta? Outra coisa que eu queria comentar também, a gente vai publicar essa gravação e os slides na nossa página amanhã, provavelmente amanhã, e a gente vai, ou amanhã ou sexta, e a gente manda um aviso para todo mundo que se inscreveu, avisando que já foi publicado.
Mas quem acompanha ou assina, ou segue a FAP aí nas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, vai também ser notificado quando a gente publicar. A gente faz isso. Manda um e-mail, manda a notificação pelas redes sociais. E, por exemplo, o vídeo vai estar no YouTube, no nosso canal do YouTube. Quem assina já recebe a notificação assim que o vídeo for publicado. Diego pergunta qual você considera que sejam as tecnologias mais adequadas à prototipação evolutiva. É mais ou menos o que eu tinha falado com o Gabriel, Diego. A prototipação evolutiva significa você necessariamente ter que usar a própria ferramenta de desenvolvimento como a sua ferramenta de prototipação. Então, a sua pergunta é mais ou menos assim, qual é a ferramenta de desenvolvimento mais adequada? Porque a, a prototipação vai ser feita com a ferramenta. Algumas empresas não usam, não decidem uma ferramenta de desenvolvimento pela sua facilidade em gerar protótipos ou não, são por outras questões. Né? Então, quando a gente percebe que fazer o protótipo na própria ferramenta de desenvolvimento é algo que não é tão rápido, aí é muito comum se optar por elaborar esse protótipo em outra ferramenta, aí a gente acaba tendo um protótipo descartável, mas ainda assim pode valer a pena. É mais ou menos como a construtora. Ela teve o trabalho de construir um stand de vendas e depois demolir esse stand de vendas com apartamento decorado. Poxa, ela desperdiçou esse dinheiro? Não necessariamente, porque com o apartamento decorado lá no stand de vendas, ela conseguiu vender todos os apartamentos do prédio em 6 meses. Se não tivesse o apartamento decorado, talvez ela demorasse mais de um ano para vender todos os apartamentos. Então, mesmo que ela tenha gasto esse dinheiro, valeu a pena, né? Teve benefício. Existem as ferramentas de desenvolvimento hoje, né, as mais modernas, acredito que todas elas dão facilidade e permitem uma prototipação rápida. Mesmo, agora, a questão é importante, né? Mesmo que eu tenha uma ferramenta de desenvolvimento que me permita fazer um protótipo rápido, não significa que o protótipo vai ser evolutivo. Posso fazer um protótipo com a própria ferramenta de desenvolvimento e tomar a decisão de depois jogar isso fora para começar o desenvolvimento. Por quê? O protótipo ele não foi bem pensado em termos de arquitetura. Então você construiu, é como o cara constrói o stand de vendas, né? Ele sobe as paredes lá de qualquer jeito, não precisa passar encanamento, não precisa passar fiação, tal. Só vai funcionar aquilo por 6 meses, um ano. Então não é um apartamento que vai ter que durar décadas. Né? Então eu não preciso me preocupar com alguns aspectos de construção. Eu teria que me preocupar se fosse fazer um apartamento completo. Mesma coisa. Quando estou elaborando o protótipo, na estratégia descartável, eu não preciso me preocupar com questões que seriam relevantes durante o desenvolvimento. Já na prototipação evolutiva, eu tenho um exemplo bobo. Né? Vamos desenhar uma tela, um protótipo. Uma ferramenta de desenvolvimento fácil de prototipar seria criar um objeto de formulário e arrastar objetos, né? Campo, rótulos, controles visuais. Arrastar e montar a tela. Beleza. Fiz rápido essa tela. O formulário está desenhado, está prototipado. Agora, se eu for desenvolver o software,
o meu formulário, eu não posso simplesmente arrastar e colocar os controles no formulário. Né? Por uma questão, por exemplo, de padronização na minha codificação, cada campo, né, cada controle, por exemplo, de text box, eu tenho que ter um nome. Não, se eu simplesmente arrastar, a ferramenta vai criar assim, text box 1, text box 2, text box 3, 10, 20, 30, né? Um formulário com 30 campos nomeados text box 1, 2, 3. No desenvolvimento do software real, eu pegaria cada text box e falaria text box, nome do cliente, text box, CPF, telefone, né? Então, o controle ele estaria nomeado. É uma preocupação relevante para o desenvolvimento. Para o protótipo isso é relevante, né? Mas já toma um tempo. Uma coisa, um exemplo bobo, mas real. Ah, o Diego comenta, um modelo de negócio baseado em contratação por construção pode aumentar os custos de forma significativa para depois descartar. Veja, estou falando de protótipo, né, para ajudar a validar requisitos. Se o usuário validou e aprovou os requisitos, e depois ele quer mudar, e ele pode mudar, não tem problema nenhum, depois de algo que está aprovado, uma mudança implica em custo. Então, se ele está disposto a pagar por essa mudança, ele paga, só vai sair mais caro. Agora, enquanto a gente não tem os requisitos aprovados, faz parte do desenvolvimento, né, refinar esses requisitos. Isso não deveria gerar custo para o cliente. Então, apresentei um protótipo, ele falou que tem coisa errada que eu tenho que ajustar, vamos voltar para a prancheta e ajustar. Mas não tem custo para isso. É parte do meu trabalho de desenvolvimento de software descobrir essas necessidades corretamente. Então, não importa aí se o projeto está sendo contratado por conta de solução ou não. Só vai ter custo se tiver requisitos aprovados e que depois mudar de ideia. Conseguir explicar? É, deixa eu comentar aqui também. A gente tem um grupo de discussão no Yahoo Grupos sobre engenharia de requisitos. Vou mandar um convite para vocês. É um grupo aberto, qualquer um pode entrar e participar. Vou mandar um convite, mas por esse link aí, qualquer um pode entrar também. Vou fazer um convite para quem tem interesse em se aprofundar nesse assunto. Requisitos. Temos o nosso curso online, que fala toda a engenharia de requisitos, fala desse assunto também no protótipo, que também é abordado aqui no livro, né, essas duas alternativas, tem o curso, tem o livro. Estou falando do curso online, mas tem também turmas presenciais no nosso calendário, em várias cidades aí do país. E quem quiser perguntar alguma coisa depois, né, não precisa perguntar agora, se quiser lembrar e perguntar depois, esses são os meus contatos, vocês podem escrever, podem me adicionar no Skype, não tem problema, a gente conversa, estou à disposição para ajudar qualquer questão relativa a esse assunto. Né? Se perceber que alguma coisa não ficou bem explicada, vai ser um prazer continuar essa conversa. Todo curso, todo webinar é uma oportunidade que eu também tenho de aprender, é uma troca. Então, sintam-se à vontade. E também deixar o convite para vocês participarem do próximo webinar. O próximo webinar está nesse link aí. Ele vai falar, esse link é para inscrição, né, no próximo webinar. Ele vai acontecer dia 25 de outubro e vai falar sobre um outro tema também importante na engenharia de requisitos,
importante em projetos de software, que é a rastreabilidade de requisitos. Vai acontecer no dia 25/10, uma terça-feira. Esse webinar de hoje estava programado para ontem e a gente, infelizmente, teve que mudar a data de última hora. Então, normalmente são as terças-feiras à noite. Ok? Alguém tem mais alguma questão? Então, pessoal, agradeço aí a participação, a presença de vocês e faço o convite para que continuem participando dos nossos eventos, dos nossos próximos webinars. É sempre um prazer poder fazer essa troca aqui com vocês. Tenham todos, então, uma boa noite, um bom descanso e até o próximo encontro.